Pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez. Vou demonstrar agora como fazer o cálculo da perda de calor quando eu tenho superfícies cilíndricas e só tenho as temperaturas nas extremidades, ou seja, lá no começo e no final. Então, entra o cálculo das resistências. Já vou pedindo para vocês deixar um like aqui, vamos arrebentar de like esse vídeo aí. Quem ainda não é inscrito, peço mais uma vez que inscreva-se no canal para notificações de vídeos posteriores, e para poder chorar aquele pontinho professor depois. Chega de enrolação, bora para o exercício. Lembrando que para resolver este e qualquer outro problema de transferência de calor, as etapas são coletar os dados do enunciado / figura, análise das unidades, escolher a estratégia de resolução, iniciar os cálculos auxiliares, análise das resistências térmicas e, por último, sim, iniciar os cálculos e aplicações. Então, chegamos na primeira etapa, que é coletar os dados do enunciado e da figura. Então, ele diz que um tubo de aço contém um diâmetro interno de 4 polegadas. Então, já anotamos aí D1 igual a 4 polegadas. E o diâmetro externo de 6 polegadas. Ou seja, D2, mas mantenha o respeito, de 6 polegadas. Ele possui um coeficiente de condutividade térmica de 60 watts por metro Kelvin. Então, temos aqui, ele colocou como KT, sendo o coeficiente do tubo, 60 watts por metro Kelvin, é bem alto, tá? Ele conduz bem o calor. Dentro desse tubo passará vapor de água superaquecido a 480 Kelvin. Então, o que ele está querendo dizer? Que aqui vai passar vapor de água, e essa temperatura da água aqui dentro é a mesma temperatura aqui da superfície interna do tubo, né? Do diâmetro interno, 480 Kelvin. Por questões de segurança, deve-se manter a parede externa do tubo com a temperatura ambiente de 298 Kelvin. Lógico que, como o coeficiente de condutividade térmica do tubo ele é muito alto, né, e a espessura é fina, eu não vou conseguir atingir 298 Kelvin aqui, né? Então, para isso, foram instalados dois isolantes combinados que alcançaram esse resultado. Ó, ele vai colocar dois isolantes aqui, ó, né? Então aqui vamos colocar um outro isolante que nós vamos chamar aqui de um KA e o KB, né? Aí sim, esses dois isolantes formam lá a temperatura externa, que é o T4 de 298 Kelvin. Então esta é a configuração da tubulação, como ela realmente ficou. Aqui está passando vapor de água superaquecido, né? A temperatura está bem quente ali, representado em vermelho. E aqui vai estar próximo da temperatura ambiente com os isolantes térmicos. Continuando a leitura do problema, ele diz que o primeiro isolante é lã de rocha e possui um K de 0,028 watts por metro Kelvin. Então ele chama de Ka, né? Aqui em verde aqui, né? Esse primeiro isolante. Com o diâmetro de isolamento de 12 polegadas. Então ele forneceu o diâmetro 3, 12 polegadas. E o segundo é o poliuretano, com um KB de 0,016 watts por metro Kelvin. Então, ele deu o coeficiente de condutividade do outro material, 0,016, e o diâmetro de isolamento de 13 polegadas e meia. Então, está aqui, 13 polegadas e meia. Nessas condições, calcule. Então, primeiro ele quer a perda de calor por 120 metros de comprimento. Então, ele também fornece aí o L da tubulação. Aí, em seguida, a gente se preocupa primeiro com a letra A para calcular a perda de calor, depois é mais fácil encontrar as temperaturas nas duas interfaces ali. Então, essa é a configuração, com os diâmetros, né? Ele deu todos os diâmetros aqui. Então, vamos às próximas etapas. Com todos os dados em mãos, vamos agora analisar as unidades. Eu tenho aqui os três sistemas de unidades, o métrico, em inglês, o sistema internacional. Como eu tenho, o ponto de referência é sempre o valor do coeficiente de condutividade aqui, ó. Como ele está em watt por metro Kelvin, né, é mais fácil a gente passar tudo para o sistema internacional neste caso aqui, porque as temperaturas também se encontram em Kelvin, né, sistema internacional. Logo, é mais fácil converter as polegadas para metro. Vamos fazer agora a escolha da estratégia de resolução. Veja, se eu tivesse as temperaturas aqui, a diferença de temperatura entre duas paredes, né, eu já poderia calcular direto
a perda de calor. Como eu só tenho a temperatura da primeira parede e da última, a escolha mais correta aqui seria o cálculo pelas resistências térmicas, porque a resistência não depende da temperatura, depende só dos raios, que tem como eu encontrar, porque eu conheço os diâmetros, e vai depender também do coeficiente de condutividade térmica, que eu também conheço de todos os materiais aqui. Então, mais vale calcular pelas resistências térmicas. Vamos iniciar então os cálculos auxiliares. Eu sei que o raio é o diâmetro dividido por 2, então o raio 1 é o D1 sobre 2, 4 polegadas sobre 2, o raio 1 vai ter 2 polegadas. Raio 2, diâmetro 2 sobre 2, que é 6 sobre 2, então o raio 2 tem 3 polegadas. O raio 3, D3 sobre 2, 12 sobre 2, o raio 3 tem 6 polegadas. E o raio 4, D4 sobre 2, 13,5 sobre 2, então 6,75 polegadas. Só que eu disse que eu não quero o meu sistema em polegadas. Vamos converter agora para metro. Não basta multiplicar por 0,0254. Então o raio 1 aqui vai ser 0,0508 metros. O raio 2, fazendo a multiplicação, é 0,0762 metros. O raio 3, 0,1524 metros. E por último, o raio 4, 0,17145 metros. Fazendo uma alusão aqui às resistências térmicas, a gente tem essa configuração aqui. Ó, né? O R do tubo, né, a resistência do tubo, a resistência do isolante A é a resistência do isolante B. Entre elas, todas as temperaturas aqui, T1, T2, T3, T4. Feita essa analogia, vamos dar início aos cálculos. Então, primeiro vamos calcular a resistência do tubo, que se dá por Ln de R2 sobre R1, 2π o K do tubo vezes L. Então, aqui, substituindo os valores, que agora eu tenho os raios em metro, né? Substituindo os valores, eu vou ter a resistência do tubo igual 8,962746,695 vezes 10 na menos 6 Kelvin por watt. Dando sequência, agora a gente vai calcular a resistência do material A, né, do primeiro isolante. Só que agora é R3 sobre R2, porque entre o material A eu tenho o raio 3 e o raio 2. E a nossa condutividade do material A. Substituo os valores, né, dos raios aqui, raio 3, raio 2 e da condutividade do material A. Chegamos a uma resistência de 32.832,67859 vezes 10 na menos 6 Kelvin por watt. E por último aqui calculamos a resistência do raio B, só que agora, do material B, e entre R4 e R3, e aqui a condutividade do material B, então temos aqui o R4 e R3, e a resistência B é 9.763,412676 vezes 10 na menos 6 Kelvin por watt. Ora, se na nossa alusão aqui de resistências a gente tem um sistema em série, isso implica que, para mim saber a resistência total, passa a somar as três resistências. Vamos somar aqui os três valores de resistência que acabamos de encontrar, e a resistência total é igual a 42.605,05401 vezes 10 na menos 6 Kelvin por watt. E como a letra A ele pedia a perda de calor para 120 metros de comprimento de tubo, eu sei que a equação da perda de calor é menos a diferença de temperatura total sobre a resistência total, na qual eu vou considerar as temperaturas extremas aqui, que é T4 e T1, substituindo os valores, né? A resistência total eu acabei de encontrar, e temos aí a perda de calor de 4.271,793669 watts. Veja aqui em cima, a letra B, ele pedia para determinar a temperatura da interface entre o tubo e a lã de rocha, ou seja, temperatura 2 aqui, ó, né? Entre o tubo e o primeiro isolante. Se esta é a configuração da perda de calor, agora eu vou considerar ela mesma, só que apenas entre as temperaturas 1 e 2, que nas temperaturas 1 e 2 eu vou ter a resistência do tubo, né? Então está aqui, a resistência do tubo.
Isolando a temperatura 2, ela vai ser igual a T1 menos a perda de calor vezes a resistência do tubo. Substituo os valores, né? T2 é igual a 480 menos, aqui a perda de calor vezes a resistência do tubo. Então, a temperatura 2 é de 479,961713 Kelvin. Então, veja como a perda de calor, ela na tubulação de aço, como ele tem um coeficiente de condutividade térmica muito alto, né, a temperatura é quase a mesma, né? Quase a mesma que o 480 aqui. E agora, como ele pede na letra C a temperatura interface entre os dois isolantes, ou seja, o T3, eu poderia fazer de lá para cá também, mas eu vou fazer daqui para lá, que é entre T2 e T3, ou seja, bem no isolante A aqui, ó, né? Bem no isolante lã de rocha. Então, isolo o T3 na equação, vai ser igual a T2 menos a perda vezes a resistência A, substituo os valores nessa minha nova equação aqui, e a temperatura 3 vai ser igual a 339,707,2845 Kelvin. Né? Eu poderia tirar a prova real, fazendo a mesma configuração agora para encontrar o T4 e teria que dar o valor exato de 298 Kelvin. E aí, pessoal, ficou bem fácil agora, né? O professor fazendo é mais fácil? Não, né? Vocês agora conseguem fazer toda a lista aí com as próprias pernas, né? Se ainda ficou alguma dúvida, peço mais uma vez que deixe aqui nos comentários, eu vou tentar responder as dúvidas de vocês. Não ficou dúvida, gostou do vídeo? Dê o seu feedback, né? Comenta aqui se ficou legal, não ficou. Dê sugestões de vídeos posteriores também. O professor vai achar bem interessante responder o comentário de vocês aí. Mais uma vez peço para deixar um like quem ainda não deixou. Inscreva-se no canal quem não é inscrito e ative o sininho para notificações de vídeos posteriores. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.